Essa Sihá é do Likutei Sihot, no volume 16, Parshá Yitro, Sihá número 4. Na Parshá dessa semana, nós aprendemos 2 psukim que falam onde Hashem estava em Matan Torah e explica o ensinamento de Rashi em relação a cada um desses psukim. A Sihá explica como nós devemos entender o primeiro Rashi. E depois, ela pergunta 9 perguntas sobre os 2 ensinamentos de Rashi. Terceiro, ela apresenta a chave para responder todas essas perguntas. E quarto, baseado nisso, ela responde todas as 9 perguntas. E quinto, ele apresenta em Yanim Nifloim, assuntos maravilhosos que estão em Remes e Sod, que estão aludidos ou estão na parte do segredo, naqueles ensinamentos que são trazidos por Rashi. Rashi cita as palavras Vayered Hashem al Har Sinai, que Hashem desceu sobre o monte de Sinai, e ele explica, Yechol Yarad Alav Mamash, será que Deus desceu mesmo no monte Sinai? Talmud Lomar, o verso fala que Minashamayim Dibarti Machem. E o verso continua dizendo que Deus falou conosco dos céus. Então, qual é o significado que Deus desceu no monte Sinai? Simplesmente, nós estudamos que Rashi ele responde à contradição entre os 2 versos. Por um lado está escrito Vayered Hashem al Har Sinai, que Deus desceu no monte Sinai, que queria dizer que desceu mesmo, mas depois o verso fala que Minashamayim Dibarti Machem, que eu falei com vocês dos céus. Então, na verdade, qual é a intenção dos psukim? Sobre isso existem 2 perguntas. Primeiro, Rashi começa com as palavras Yechol Yarad Alav Mamesh. Será que Deus desceu mesmo sobre o monte Sinai? Se ele quisesse ressaltar a contradição, ele diria Vekatuv Echad Omer Ki Minashamayim Dibarti Machem. Ele teria dito em seguida como é que esse verso está dizendo isso, se tem outro verso que está dizendo que Minashamayim Dibarti Machem. A pergunta principal, inclusive, é que a contradição entre os psukim, quando ela começa, não é no primeiro verso, mas no segundo, que Minashamayim Dibarti, que eu falei com vocês dos céus. E lá Rashi, ele fala claramente sobre a contradição entre os 2 psukim. Então, se é assim, qual é a intenção? O que Rashi vem aprender no primeiro posuk? Por isso, nós devemos dizer que Rashi não vem aqui para responder a contradição entre os 2 psukim. Não. Nesse primeiro posuk, Rashi fala, antes da gente ver o segundo posuk, Minashamayim, Rashi fala que existe uma dúvida. Será que Hashem ele realmente desceu, Vayered Alav Mamesh, ou não? Por quê? Porque ele falou, Yachol, será que ele desceu? Então mostra que existe um motivo para ter uma dúvida. Já que existe um motivo para ter uma dúvida, Rashi introduz o segundo posuk falando, Talmud Lomar ki Minashamayim Dibarti Machem. O verso fala que eu falei com vocês a partir dos céus. Qual é o motivo que Rashi encontra para uma dúvida? Não percam. Então a primeira pergunta é claramente, o que fez com que Rashi visse no verso uma dúvida, será que era da Alav Mamesh ou não? A explicação para isso é a seguinte. Num pasuk anterior, a gente vê que Har Sinai Ashan Kolo, o Har Sinai estava todo cercado de fumaça, Mipnei Asher Yarad Alav Hashem Besh, porque desceu Hashem sobre o Har Sinai na forma de fogo. Então, o que acontece? Se a montanha estava toda ela em fumaça, a pergunta é, por que então a montanha não queimou? Se o fogo desce sobre a montanha,
especialmente sobre a vegetação que tem na montanha. Aquilo deveria ter queimado. Como a gente sabe que no Har Sinai tinha aquele arbusto que era o Sne, e o Sne não era a única vegetação que tinha no Har Sinai. Mas talvez será que aconteceu um milagre, por causa disso não queimou? Então, por que aconteceu esse milagre? E especialmente porque a gente já viu um Sne que estava queimando no Har Sinai, etc. Mas a explicação mais simples, sem descrever que aqui havia um milagre, é que isso era uma consequência natural. Porque o fogo de Hashem que desceu no Har Sinai, ele desceu, sim, mas ele ficou acima do Har Sinai, ele não desceu totalmente no Har Sinai. E dessa forma a gente pode entender por que havia a fumaça que saía do Har Sinai, porque o fogo estava tudo em volta. Mas o que? Por que não queimou? Porque o fogo não chegou a tocar na vegetação que ficava abaixo. E é por isso que Rashi vem com a pergunta, Yachol yarad alav mamash, será que desceu sobre ela mesmo? Já que nos psukim existe espaço na dúvida, será que desceu ou será que não desceu? Aqui tem a famosa pergunta, por que Rashi precisa de uma prova de um passo que vem depois? A princípio bastaria dizer que estava cercado de nuvens, e isso já seria suficiente. Por que é preciso trazer o Min HaShamayim? Agora nós vamos apresentar o resto do Posuk, do Rashi, e nós vamos começar a fazer as 9 perguntas. A primeira coisa é, o que aconteceu com o Har Sinai? Está escrito que Irkin Shamayim Elyonim Vetartoinim, ele juntou os céus superiores e inferiores e colocou sobre eles o trono de glória de Hashem. Então, se ele colocou os céus como se fosse uma colcha sobre uma cama, e sobre ele o trono de glória, então não é que ele desceu exatamente, diretamente sobre o monte. Agora vejamos. A origem desse Rashi, a princípio, seria na Mechilta. E como nós falamos várias vezes, sempre que Rashi cita os ensinamentos dos nossos sábios de abençoada memória, porque eles estão de acordo com a explicação simples e são relevantes para a explicação simples, Rashi diversas vezes menciona, então, qual é a fonte que ele pegou. Mas já que aqui Rashi não menciona qual é a fonte que ele pegou, deve ser que esses aprendizados ele tira diretamente da explicação simples do verso e não necessariamente da Mechilta. Agora nós vamos fazer 4 perguntas, mas essas 4 perguntas elas se combinam numa grande pergunta. Se o Rashi está explicando ambos os aspectos, que Vayered Hashem al Har Sinai, Deus desceu no Monte Sinai, e por outro lado, Min HaShamayim dibarti machem, que dos céus eu estou falando com vocês, seria suficiente que ele dissesse, Melamed Sherkin Shamayim al Gabei Ahar, bastaria dizer que ele baixou o céu sobre o monte, Vayered Aleem, desceu sobre ele. Acontece que Rashi não faz assim. Rashi cria uma série de detalhes, e a pergunta é, da onde Rashi pegou todos esses detalhes na explicação simples do verso? Vamos ver. Primeiro detalhe, Irkim Shamayim Elyonim Vetartoinim. Ele dobrou os céus superiores e inferiores. Então existe uma distinção, os superiores e os inferiores. Segundo, ele não falou somente que dobrou, mas ele falou também itzian, ele espalhou, como quem espalha uma colcha. E não somente isso, ele usou a expressão kematzah alamita, como uma colcha sobre a cama. E depois, ele não só falou sobre o que ele fez em relação aos céus, ele falou, Vayered kisei akavod aleiam, Deus fez o seu trono de glória descer sobre eles. Da onde que Rashi tira todos esses detalhes na explicação simples do verso?
Para compreender isso melhor, nós temos que ver o Rashi no segundo verso, que Mina Shamayim Dibarti Machem. E lá ele explica de fato que Katuv Echad Omer Vaered Hashem al Har Sinai, que Deus desceu sobre o monte Sinai. Vem um outro versículo que falou que Mina Shamayim. E aí, Ba Katuv Shlishi, e aí ele falou, vem o terceiro verso, Vechri Abneem. E ele explicou entre eles que qual é o terceiro verso? Mina Shamayim Shmiacha et Kolo Leasreka. Dos céus Deus fez escutar a sua voz para te repreender. Ve'ala Haaretz e sobre a terra ele mostrou o seu grande fogo. Ou seja, Rashi fala, a sua honra, a honra divina está nos céus, e o fogo e a força divina estão na terra. Davaracher, outra coisa, Irki Shamayim Ushmeia Shamayim, ele dobrou os céus e os céus sobre os céus, Veitziahan alar, e ele espalhou sobre o monte. Vechainu Omer, e assim ele fala, Vayet Shamayim Vayered. E é isso que ele falou, ele levou os céus para lá e aí ele desceu sobre o Har Sinai, conforme a linguagem do que ele tinha dito. Curiosamente, a gente tem que dizer que esse Rashi, no terceiro Posuk, ele traz a explicação de Irkin, que ele dobrou os céus, etc. Ele traz primeiro uma outra explicação. E só depois de trazer a outra explicação, como uma segunda explicação, ele traz a explicação de que ele dobrou os céus, etc. Por que ele traz uma coisa como uma segunda explicação? Normalmente a explicação disso é que não seria a explicação principal, segundo a versão simples do versículo. Nós temos que entender. Faria lógica se no segundo a explicação Rashi pulasse alguns detalhes, por exemplo, dobrou como quem dobra sobre uma cama e desceu o trono de glória sobre ele, porque ele estaria baseado na sua primeira explicação. Mas a gente tem que entender o motivo de todas essas mudanças e de todas essas adições. Sobre isso nós temos 3 perguntas que vão se combinar em uma pergunta. Então vejamos. Primeira coisa, por que ele falou Hashamayim Elyonim Vetartonim e ele usa a expressão Shamayim Ushmei Hashamayim, os céus e os céus dos céus. Segunda coisa, por que ele acrescenta uma prova de Vayet, Shamayim, Vayered, como em Shmuel, onde isso se transforma necessário aqui. E a terceira, por que ele acrescenta Veitzian halarar? Ele espalhou como quem espalha uma colcha sobre o monte. Quando a palavra Vayet, ela já significa dobrar. Qual é a ideia de, além do dobrar, se espalhar como quem espalha uma colcha sobre o monte? Agora nós vamos responder, e respondendo o principal ponto, nós respondemos também as perguntas de número 1 e a de número 3. A diferença entre os dois psukim de Rashi é uma diferença do Atem Reitem Kimin Hashamayim Dibarti Machem, é que os psukim expressam como Hashem desceu no Har Sinai, numa maneira que foi revelada para todo mundo, numa extensão que a montanha, ela própria, se transformou em Kedushá. E quando ele fala, Shamer lachem pen malot barar, toma cuidado para não subir da montanha, lot igaboyad, não toca com a mão, lot uchalam, lot et har Sinai, o povo não pode subir no monte Sigvai, agbelet ahar vekidashtoi, você limita a área do monte e você santifica o monte. Daqui, isso é por esse motivo que Rashi precisa de uma prova dos versículos que Deus falou dos céus, e que ele não desceu no Monte Sinai mesmo, porque está escrito
que Har Sinai Hashem Kulo, ele estava todo ele dele saindo fumaça. Por quê? Porque de toda a Parshá parece que realmente Deus desceu sobre o Monte Sinai. E essa é a razão que o versículo fala, Har Sinai Hashem Kulo, que o versículo está falando que o Har Sinai era todo cercado de fumaça. Então, da onde que saiu uma dúvida, será que ele desceu mesmo no Har Sinai? Mas na Parshá que está escrito, Atem reitem ki mina shamayim divarti machem, no verso que está escrito, vocês estão vendo que eu falei dos céus com vocês. Daqui a gente enfatiza exatamente o oposto. Por quê? Como que Hashem está acima e como Hashem está distante da terra. E por isso que ele fala, Lotasun, Edmut Shamshai, Amshamshim, Lefanai Bamaron, não tenta fazer junto comigo formas daqueles astros que estão lá em cima e que servem lá nas alturas, etc. E daqui a gente vê que em Pshuto Shel Mikra existe um outro elemento, que o elemento é a honra dos céus. E a honra dos céus, existe o elemento, o fogo, que está sobre a terra. E essa é a explicação, tanto da distância de Hashem da terra, como do fato de Hashem ter chegado até a terra. Por quê? Porque ele dobrou os céus. E isso que ele dobrou os céus, isso fez com que ele se manifeste sobre a terra no Har Sinai. Vamos agora para as respostas. O ponto principal das questões 1 e 3. A explicação de tudo isso é que a diferença das duas explicações de Rashi resulta de uma diferença geral entre os psukim aqui e os psukim depois, na Parshá, que fala Atem reitem ki mina shamayim dibarti machem, que vocês estão vendo que eu falei com vocês dos céus. Os psukim que mostram como Hashem desceu no Har Sinai de uma maneira revelada para todo mundo, até o ponto que a montanha recebeu uma kedusha. Como está dito, Ishamru lachem, Alot Bahar, toma cuidado para não subir no monte, Lot Gaboyad, não toca nem com a mão, Lo yochal ha'am le'alot et Har Sinai, o povo não pode subir no Har Sinai, Agbel et Har Ukidashtoi, você faz fronteiras em volta do monte e você santifica o monte. E é por isso que Rashi precisa de uma prova de um posuk, que mina shamayim. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que Lo yarad alav mamash, que não desceu nele mesmo. Com certeza, mesmo que está escrito Har Sinai Hashem Kulo, mesmo que já está escrito que o Har Sinai estava todo cheio de uma coluna de fumaça. Por quê? Da Parshá vem que yarad alav mamash, poderia parecer que desceu mesmo. E essa é a razão do posuk, Har Sinai Hashem Kulo, Har Sinai Hashem Kulo, coloca uma dúvida, será que ele desceu ou será que é só a fumaça, etc. Mas quando a Parshá fala, Tem ki mina shamayim dibarti machem, mas quando a Parshá vem e fala, vocês estão vendo o que eu falei a partir do céu, isso vem enfatizar justamente o oposto, enfatizar como Hashem está acima e distante da terra, e por isso, Lotasuniti, Lotasun dumus shamshai, amshamshim libamaron, não faça para mim, não imite a forma daqueles seres que vivem nos céus, etc. E essa é a primeira e o principal perush do Pshuto Shel Mikra, da explicação simples do versículo. É o quê? Que o Kvoidoi Bashamayim, que a honra de Hashem está nos céus, somente o que desceu aqui embaixo é Ishou Gvurato Alaretz, o fogo divino, a força divina desceu aqui na terra. E por causa disso, isso vem ressaltar a distância de Hashem da terra. Só a honra divina não desceu no Har Sinai, mas ficou nos céus. E por causa disso, para que Deus ele se revelasse em cima do Har Sinai, ele teve que dobrar os céus. E aqui é a ênfase
em dizer Atem reitem que mina shamayim dibarti machem, vocês estão vendo que eu falei com vocês a partir dos céus, porque os céus vieram até o nível da terra, eles vieram até o Har. Agora nós vamos responder parte das questões 2 e 4. Conforme isso, a gente vai entender por que Rashi fala Kirkin Shamayim Elyonim Vetartoinim, que ele fez os céus superiores e inferiores descerem para lá. E ele fala Irkin Shamayim Ushmei Shamayim, ele dobrou os céus e os céus dos céus. A intenção de Rashi aqui é para explicar o conteúdo dessa porção. Por quê? Porque de um lado você tem a descida de Hashem no Har Sinai, mas tem que ser uma descida de Hashem no Har Sinai de uma forma que não contradiga que Deus continua falando a partir dos céus, que mina shamayim, e também ver Har Sinai Hashem, que não contradiga que o Har Sinai está cercado de uma fumaça, etc., mas ele próprio não está pegando fogo. Porque os psukim, eles mostram, que o próprio Hashem, e 2, que ele desceu sobre o Har Sinai, e é por isso que se fala que houve uma dobradura nos céus, no firmamento. Acontece que nós não podemos falar que existe somente um nível de céus. Por quê? Porque Rashi, ele tem que acrescentar, céus se referem a todos os céus, tanto os céus superiores como os inferiores. Por isso, quando ele fala que houve uma descida, o Rashi não usa a palavra, a linguagem do versículo, Hashamayim, Ushmei Hashamayim, os céus e o que está acima dos céus, que é uma linguagem que dá a ideia de Yerida, descer, que desceu do superior e inferior. Mas Rashi usa a palavra que mina Hashamayim, a partir dos céus, e que isso não contradiz com Vayered Hashem al Har Sinai, com Hashem desceu no Har Sinai. E por isso Rashi acrescenta que a verdade é que ele dobrou os céus para eles tocar no Har Sinai, mas o que? Ele manteve o princípio que mina Shamayim, que Deus está falando dos céus. O que inclui a dobradura, inclui até o Shmei Hashamayim, o nível maior do firmamento. E isso mostra a santidade do local, porque Hashem falou de um nível que estava acima de Shmei Hashamayim, que estava acima dos céus, e isso era a maneira com que ele se revelou no Har Sinai. Agora nós vamos procurar responder parte da pergunta 2 e o resto da pergunta 4. Já que vem da Parshá que Vayered Hashem, que Hashem desceu, isso foi numa maneira que a Kedushá da Shekhinah, a santidade da presença divina, estava no Har Sinai. Até um ponto que Kidashtoi, até o ponto que o Har Sinai ficou sagrado. Por isso não é simplesmente que o céu se dobrou, mas o que estaria ligado com Hashem ter descido, etc. Mas Hashem desceu no Har Sinai de uma forma que o Har Sinai per si se transformou numa mostra de santidade. E é por isso que o Rashi faz questão de dizer Veitzian al gabei Har Sinai, ele espalhou o céu sobre o Har Sinai. Ele colocou sobre o Har Sinai da mesma maneira que uma pessoa coloca uma colcha sobre uma cama. A colcha não é separada da entidade do qual que está embaixo dela. E da mesma maneira, os céus eles não estavam mais separados do Har Sinai, porque eles se transformaram como uma colcha para o Har Sinai. E por isso a santidade da Shekhinah, ela se revelou no próprio Har Sinai. Mas o Pasuk Mina Shamayim, ele vem dizer como Hashem falou dos céus e não da terra.
E nesse momento Rashi vem enfatizar que Matzah Alamitah, que é como uma colcha, ele está falando o ponto oposto, que os céus e a terra viraram uma, o céu se anulou para a terra e virou uma coisa só. E é por isso que Rashi fala e espalhou sobre ele. Primeiro ele dobrou os céus, mas depois espalhou sobre ele como se fosse uma colcha, para dizer que a santidade estava no Har Sinai, mas apesar disso havia aquele nível a partir do qual Deus ele falou para ele, é por isso que ele falou e espalhou a colcha sobre o Har Sinai. E agora nós entendemos por que Rashi ele acrescenta a prova do Pasuk Vayet Shamayim. A prova do Pasuk está mostrando que é o assunto de dobrar os céus que Minas Shamayim, e como também o assunto que Minas Shamayim. E os Psukim não estão falando para negar a ideia de que havia sim um Shamayim. E é isso que ele traz, que espalhou a colcha da mesma maneira com que ele tinha dobrado o céu sobre o monte. Para ele mostrar que ele trouxe uma maneira onde os céus próprios estavam manifestados no Har Sinai, mas que eles mantiveram sendo os céus. E é isso a ênfase do versículo que fala depois, que atem reitem que mina shamayim dibarti machem. Vocês estão vendo o que eu falei com vocês a partir dos céus. E agora nós vamos responder o final da segunda pergunta. Segundo isso, agora a gente entende por que Rashi vem explicar os detalhes e a maneira da descida de Hashem no Har Sinai. E por que Rashi fala Vayered Kisei Akavod Aleim, e por que o Rashi conclui que o trono de glória ele desceu sobre eles. Foi dito em Etziat Mitzrayim, na saída do Egito, Ve'avarti beret Mitzrayim, eu passei na terra do Egito. O próprio Deus, o próprio Deus em sua honra, ele próprio passou na terra do Egito e puniu os primogênitos egípcios, etc. Mas nós não encontramos em Etziat Mitzrayim que em algum local está escrito que tinha a fumaça, ou que Hashem desceu, como no caso do Har Sinai, etc. Para explicar a diferença entre o que aconteceu com Vaired Hashem al Har Sinai, com a descida de Hashem sobre o Har Sinai, o Vaired leatzilo miyad Mitzrayim, e a descida de Hashem para nos salvar da mão do Egito, Rashi fala Vaired kisei akavod aleim. Ele fala que aqui houve um momento que o trono de glória desceu sobre ele. O trono de glória indica um estado de grandeza permanente. Por isso é chamado Kisei Hakavod, o trono da glória, ou a permanência da Mluchá, a permanência da majestade divina. E isso mostra que em Matan Torah, Hashem ele se estabeleceu de uma forma permanente e revelou a sua honra, a sua majestade no Har Sinai. E por isso o Vayered Hashem al Har Sinai, por isso a descida de Hashem sobre o Monte Sinai, ela inclui uma série de detalhes, como são relatados na nossa Parashá. Agora nós vamos nos assuntos que estão simplesmente aludidos ou representam coisas de segredo da mística judaica e que constam dentro de Rashi. A diferença dos dois ensinamentos de Rashi é mostrada de tal maneira que um é Vayered Hashem al Har Sinai, e ele está no capítulo 19, versículo 20. E o outro é Mina Shamayim Dibarti, e é capítulo 20, versículo 19. Ou seja, está escrito nos livros que 19 é o Milui, é a completitude, quando você completa o Shem Havaya, do nome que tem o valor numérico de 45. E Milui é as letras que você
pronuncia para você completar cada uma das letras. E Raf, ela representa, então, esse milui das letras no Dibur, é o poder das Firas Amalchus, é o poder de Malchut. Já a letra Chav, ela representa o nível de Keter, o nível da coroa, que ele é makif, e ele é mais alto do que a Ishtalshelut, do que o encadeamento dos mundos. E já que todas as Firot estão incluídas uma na outra, é por isso que na Sfirah de Keter você tem Malchut Shebeketer, que o Malchut está incluído dentro de Keter, de uma maneira que Keter está se revelando até aqui embaixo. Assim, em Malchut existe o Keter Shebemalchus, que é um Keter que é revelado na Malchut. E isso é a diferença entre os dois psukim. O Pasuk 19, o capítulo 19, versículo 20, o Chaf é um detalhe no 19, ou seja, é Keter Shebemalchus. O 19 é Malchus, e o Chaf é o Keter, e o Keter é um detalhe, é Keter Shebemalchus, é a coroa que está na majestade. E por isso a ideia do capítulo 19 é descida, conforme o poder de Malchut, que o poder de Malchut tem descida. E como Rashi fala, Yeinash al-Torah, os segredos da Torá que estão lá dentro dele, essa descida consiste em que Deus dobrou os céus, que isso é a revelação do nível Keter Shebemalchus, a coroa que está dentro da majestade. Já o capítulo 20, versículo 19, o 19 é um detalhe, e o geral é o 20. Então, na verdade, é o Malchut, o 19 é o Malchut, que é um detalhe da ideia geral, e a ideia geral é Keter. E por isso, é a ideia de que o quê? Que o Keter permanece. Deus continua falando a partir dos céus. Hashem está acima do mundo, ele está no nível de Keter. E Rashi revela isso de uma maneira que Keter, per si, ele está no nível oculto. Só que o quê? Como ele dobrou os céus, ele fez com que esse nível oculto passasse para o nível aparente, e esse é o nível de Malchut Shebeketer. E também essa explicação mais profunda, porque Rashi fala no Pasuk de Vayered, que é como Kematzah alamita, que é como uma colcha sobre a cama. Por quê? Porque os céus, eu posso que Mina Shamayim, que eu estou falando nos céus, ele não menciona isso. Então, como se chegou a essa conclusão? Mas uma vez que Keter Shebemalchus, que a coroa da majestade, é um detalhe em Sfiras Amalchus, cujo assunto é a descida aqui para baixo, por isso também o Keter, que está dentro dela, pode ser uma descida, um investimento aqui embaixo, até o ponto que passa a ser como uma colcha que ela envolve a cama. Mas o que é o Malchut Shebeketer, que significa que o Keter brilha de uma maneira aqui embaixo, uma vez que o Keter, na sua essência, é luz, e ele é maior do que todos os mundos. E por isso ele brilha mesmo estando aqui embaixo, mas não de uma maneira que ele se investe dentro das coisas. Ele fica num estado acima, num estado de Makif, e isso é a ideia da palavra dos céus.